Ok, vamos lá mergulhar num cenário noturno, bem denso hoje. A gente está com os fragmentos aqui de um guia, o famoso Chicago by Night, que detalha a sociedade vampírica lá em Chicago. São tipo pedaços que montam um quadro de uma cidade cheia de regras não ditas, sabe? Alianças super frágeis, perigo em toda esquina. A nossa ideia aqui é tentar sacar a atmosfera dessa Chicago dos amaldiçoados. Entender quem manda no jogo, como funciona o poder, ou como não funciona, né? E qual é a briga real por sobrevivência e identidade nesse cenário tão sombrio. A gente quer ir além do óbvio, buscar aqueles detalhes que mostram como é ser um vampiro por lá. Uhum. O que eu acho fascinante nesses textos é como Chicago parece concentrar muita tensão, sabe? A cidade em si, do jeito que é descrita, tem essa dualidade forte. Uma história assim de grandeza, mas também de muita brutalidade, uma coisa do lado da outra. E isso ecoa diretamente nos vampiros, nos Kindred que vivem lá. Sim, total. A gente vê essa mistura de beleza e podridão, corrupção e idealismo lado a lado. Uma vontade de mudar, mas ao mesmo tempo um apego enorme ao poder antigo. É uma contradição constante, noite após noite. Exato. Essa contradição é quase palpável lendo os trechos. As fontes falam de uma Chicago construída em cima de história sangrenta, com promessas de oportunidade que, olha, muitas vezes não se cumprem, especialmente para os mais novos ou para quem desafia o sistema, né? Isso. E quem tenta ditar as regras é a Camarilla. Eles vendem Chicago como se fosse a joia da coroa deles nos Estados Unidos. Um lugar de ordem, de respeito às tradições. Só que a realidade que descrevem para os neófitos e principalmente para os anarquistas parece bem mais dura. É uma luta constante para conseguir um espacinho, respeito, debaixo de uma fachada toda certinha. E essa fachada, a tal da máscara, o segredo da existência deles para os mortais, é a prioridade número 1 da Camarilla local, pelo que dizem os documentos. É o que supostamente mantém tudo no lugar. Só que, por baixo dessa capa de sigilo e ordem, a política interna que descrevem é brutal. Qualquer errinho de um novato pode custar caro. Custar a não-vida mesmo. E tem uma sugestão forte de que os anarquistas são, digamos, controlados para não ameaçar demais o poder vigente. É uma ordem mantida na base da força, não só na conversa. E quem está no comando dessa operação toda, que é delicada e ao mesmo tempo brutal? É o príncipe Kevin Jackson. Um Ventro, o que não surpreende tanto, mas a idade dele para o cargo sim. Ele é relativamente jovem para ser príncipe, ambicioso. Tem um passado mortal ligado a gangues antes do abraço, o que já é interessante. Ele tenta passar uma imagem de modernidade, de controle firme, sabe? Querendo romper com o passado conturbado da cidade. Mas as fontes meio que deixam escapar que esse controle talvez não seja tão absoluto assim quanto ele gostaria. Claro, o clã Ventru em si parece bem estabelecido no poder mortal da cidade, o que dá uma base para ele. Mas a política dos vampiros, essa é outra história. O Jackson realmente parece essa tentativa de virar a página em Chicago. Ele subiu depois da queda bem conturbada do príncipe anterior, o Loudon. A queda do Loudon foi violenta, dizem que por causa de lupinos na Guerra de Chicago. Mas sempre tem aquele rumor de traição interna, né? Deixou um vácuo, um trauma. Depois teve um reinado rápido e instável do Peterson. Aí o Jackson chegou, prometendo ordem, estabilidade. A estrutura que ele montou, segundo as descrições, é a clássica da Camarilla. Ele no topo, um conselho de primógenos dos clãs importantes para aconselhar e provavelmente para conspirar também, e claro, um xerife para garantir que as regras sejam cumpridas à força. Falando em garantir as regras, ou melhor, a vontade do príncipe, né? Aí entra o Damien, o xerife. A escolha dele é curiosa. Um Brujá. Historicamente, Ventru e Brujá não são lá melhores amigos. Não mesmo. Mas os relatos sobre o Damien indicam uma lealdade quase cega ao Jackson. Ele é o braço forte, encarregado de lidar com os problemas. Especialmente os anarquistas que fazem mais barulho. Tem até uma menção bem intrigante sobre uma suposta lista dos 10. Ah, sim? Anarquistas que deveriam ser poupados dessa limpeza. Um acordo que teria sido negociado com o Genghis, uma figura-chave entre os anarquistas.
Isso já mostra como a coisa é complexa. E essa complexidade leva direto para o conflito principal. Camarilla versus anarquistas. É importante sacar que os anarquistas de Chicago, como as fontes mostram, não são um grupo unido com um líder só. São mais um movimento, assim, espalhado. Um monte de gente e pequenas coterias que não aceitam a hierarquia da Camarilla e querem autonomia. Querem o espaço deles, as regras deles ou a falta delas. O ponto de encontro deles, o tal Anarch Center, fica em East Chicago, Indiana, tecnicamente fora da área do príncipe, o que já diz muito dessa relação de gato e rato, né? E as figuras que surgem desse movimento são muito interessantes. Tem a Mal Davis, uma Kite Sinclair, que descrevem como um ícone meio relutante, sabe? Uma figura histórica das lutas anarquistas que voltou ativa meio sem querer. O Gengis, o Bruja que a gente mencionou, parece ser o cara pragmático, talvez até meio cínico, topa fazer acordo secreto com o príncipe para salvar alguns, mesmo que isso signifique, bom, trair um pouco o ideal anarquista. E tem a Anita Wainwright, outra bruja. A motivação dela parece ser totalmente pessoal, vingança contra os lupinos que mataram os companheiros dela décadas atrás. Ou seja, agendas bem diferentes dentro do mesmo movimento. Essa divisão dos anarquistas, essa falta de unidade, provavelmente ajuda a Camarilla do Jackson a se manter no poder, apesar de tudo. Mas agora tem um elemento novo entrando em jogo. Algo que as fontes descrevem como potencialmente sísmico para o equilíbrio de poder na cidade. Sim. A chegada dos La Sombra. Exatamente. A chegada em massa dos La Sombra. Isso é uma reviravolta e tanto. Os La Sombra, que historicamente eram um pilar do Saba, a seita rival, vista como mais monstruosa, mais caótica que a Camarilla, estão batendo na porta da Camarilla pedindo para entrar. É uma mudança enorme. As fontes dão alguns motivos para essa migração doida. O Saba ficando radical demais até para eles, com a tal cruzada da Gehenna, a ameaça da Segunda Inquisição que está pegando todo mundo, e talvez brigas internas no próprio clã La Sombra também. A reação da Camarilla, como era de se esperar, é uma mistura de desconfiança profunda e, ao mesmo tempo, uma cobiça que eles mal conseguem esconder. Desconfiança porque, bom, são os La Sombra, né? Mestres da sombra, da intriga, inimigos históricos. Traição está quase no sangue deles. Por outro lado, a cobiça é clara. Os La Sombra são poderosos, têm disciplinas únicas e, talvez o mais importante, têm uma influência histórica enorme dentro da Igreja Católica. Uma instituição que a Camarilla sempre teve dificuldade em controlar. Ter os La Sombra dentro poderia significar acesso a essa rede toda. A figura central nessa negociação tensa em Chicago parece ser a Sierra Van Burres, a delegada La Sombra que foi representar o clã perante a Camarilla local. Mas a entrada não é de graça. Os documentos sugerem que algumas cidades da Camarilla estão impondo condições bem brutais, tipo exigir sacrifícios literais. Para cada La Sombra aceito, um ancião do clã que ficou no Sabá tem que ser entregue para a morte final, como prova de lealdade. Nossa. Uma demonstração sangrenta de que romperam com o passado. Se essa exigência vale em Chicago, o preço para entrar é altíssimo. E mostra o quão desesperadora a situação deve ter ficado para os La Sombra que estão buscando refúgio. A presença deles, aceitos ou não, com certeza vai agitar as coisas. Outro La Sombra mencionado, o Tali, descrito como um assassino pragmático, parece estar jogando o próprio jogo. Talvez até vazando informações para agências mortais para tornar a proteção e o controle da Camarilla mais necessária para o clã dele. A chegada deles bota mais lenha nessa fogueira política de Chicago. E além dessas grandes movimentações de poder entre Camarilla, anarquistas e agora os La Sombra, a noite de Chicago é esse mosaico complexo de clãs, sabe? Cada um com suas próprias lealdades divididas, tensões internas, isso complica tudo ainda mais. Não dá para listar todo mundo, mas alguns exemplos mostram bem essa fragmentação. Exato. Pega os Bruja, por exemplo. Mesmo na Camarilla, eles não são unidos. Tem o Critias, o primógeno, um filósofo meio relutante que parece tentar honrar o legado da antiga líder, a Tyler, que defendia a união do clã, mesmo que ele não concorde muito com a filosofia anarquista de vários Bruja. E do outro lado tem o Baltazar, um Bruja brutal,
um resquício da era antes do Jackson, cheio de ressentimento contra o príncipe atual. Essa divisão enfraquece o clã. Ou os Malkavianos, caóticos por natureza, mas com poder real. O primógeno deles, Jason Son Newberry, é descrito como perigoso, sádico, rolam os boatos de diableria e, crucialmente, ele tá super paranoico com a chegada dos La Sombra. Vê eles como uma ameaça direta. A Cobweb, a rede de informações malkaviana, opera nas sombras, juntando segredos que podem derrubar qualquer um. A própria natureza do clã, com gente como Evan Klein e suas múltiplas identidades, os torna imprevisíveis. Os Nosferatu, mestres da informação do submundo, também têm uma relação tensa com o príncipe Jackson. Figuras como a Waneca controlam redes de espiões dos esgotos, nos becos, enquanto o primógeno Khalid, que na verdade é o Cedric Cowlon, se passando por ele, esconde segredos sobre o Khalid verdadeiro e tem suas próprias ambições. Eles sabem demais, o que os torna úteis e perigosos ao mesmo tempo. E o historiador, mestres do jogo social. A Annabelle, primógena, é uma figura central na cena social e política da elite vampírica. Usa festas, influência, mas as fontes sugerem que até ela pode ser só uma marionete de uma anciã muito mais antiga e poderosa, a Helena, que se disfarça de neonata inofensiva à Portia, puxando as cordas por trás de tudo. Poder e manipulação ali andam juntos. Não podemos esquecer dos Tremere, que estão enfrentando a própria crise depois da quebra da pirâmide, a estrutura de comando deles. Em Chicago, isso vira uma briga interna entre facções, o Abraham do Sable, da velha guarda, contra a Sanché, alinhada com a Karna, mais progressista. Essa divisão deixa eles vulneráveis, talvez mais desesperados por poder. Cada clã, de um jeito, reflete a instabilidade da cidade. Os Keitife lutando por espaço, os Gangrel divididos sobre lealdade a Camarilla, os ministeriais, os antigos seguidores de Sete, jogando seu jogo discreto de influência. E no meio disso tudo tem as Coteries, né? Grupos de vampiros unidos por algum objetivo, que às vezes misturam clãs e status. As fontes destacam umas interessantes, tipo o Baby Chorus. Ah, a banda. Sim, uma banda de rock gótico com membros de facções diferentes, incluindo até o xerife Damian. Mostra umas alianças bem inesperadas. Ou a The Blood Disco, uma cena meio cultista, hedonista, liderada pela Toreador Exulier e pelo Nosferatu Adzi, misturando prazeres proibidos com rituais sombrios em lugares como o Clube Red número 5. Essas coteries mostram a vida noturna vibrante e perigosa que existe sobre as estruturas formais de poder. E é fundamental entender que todas essas facções, clãs, coteries, todo mundo opera sob uma pressão enorme e constante. A própria existência como vampiro em Chicago, pelo que descrevem, é muito precária. A luta para sobreviver é diária. E não é só contra rival político, não. Começando pelo básico, se alimentar. Os materiais deixam claro que caçar sangue humano em Chicago não é simples. Precisa de discrição total. Um erro, uma testemunha, quebrar a máscara. Isso pode atrair não só a fúria do príncipe e do xerife, mas pior ainda, a atenção dos mortais e das organizações deles. Não é só achar uma veia, é um risco calculado toda noite. E além da fome física, tem a luta interna contra a besta. Aquele impulso primitivo, animalesco, que todo vampiro carrega. A ameaça constante do frenesi. A gente vê isso em várias descrições, a raiva contida do Damian, a menção de que os La Sombra tendem ao orgulho, ao pecado, o que pode levar à perda de controle. Tem até um exemplo extremo citado, do Zachary Forge, um vampiro que buscou a iluminação de Golconda, mas falhou e virou um White, um monstro total, dominado pela besta. É um lembrete do que acontece quando a humanidade some. E como se os perigos internos e a política brutal já não fossem o bastante, ainda tem a ameaça externa moderna, a Segunda Inquisição. Os mortais não são mais tão ignorantes, tão indefesos. As fontes mencionam direto organizações como o First Light, uma agência secreta do governo com tecnologia para caçar o sobrenatural, e a Sociedade de São Leopoldo, uma ordem antiga da igreja, agora mais forte.
Falam de lugares como o Black Site 24, que soa como centro de detenção, de experimento. O medo de ser exposto e destruído pelos mortais é mais real do que nunca. E esse medo externo se junta com a paranoia interna, que vem da longa história de traições em Chicago. A política vampírica lá é descrita como um ciclo vicioso, poder conquistado e perdido na base da violência, da intriga. Lodin derrubou Maxwell, Lodin foi derrubado. O xerife Damian admite, assim, na boa, que removeu o Al Capone, um vampiro famoso, porque ele era um risco para a máscara. O Olaf, um príncipe antigo que foi deposto, ainda assombra as ruas, consumido pela paranoia. Confiança é artigo raro e geralmente falso. Inimigo pode surgir de qualquer lugar, de qualquer clã, facção, até da sua própria cotaria. Para dar uma ideia de onde todo esse drama acontece, as fontes pintam um quadro bem vivo da geografia noturna de Chicago. É uma cidade de contrastes fortes. Tem os Ilícia, locais neutros da Camarilla onde violência é proibida, tipo o Garfield Park Conservatory, museus depois que fecham. Mas fora desses lugares de paz frágil, tem as zonas de perigo. O West Side decadente, os subúrbios tensos dos Collar Counties, lugares assombrados como a Sepulture, ligada aos Tremeri, ou a área industrial de East Chicago, que é território anarquista. E, claro, os centros de poder social e prazeres noturnos. Clubes são mencionados direto como palco para encontros, negociações, caça, intriga. O infame Succubus Club, que parece ter reaberto. O Red Nail No. 5, território do Caitiff Bennett Steedman e palco para o hedonismo do Blood Disco. O Blue Velvet, da malcaviana Browning. Esses lugares são pontos-chave na teia social e política da cidade. E nas sombras mais fundas, o oculto reina. Chinatown é descrita como um território quase proibido, palco de acordos estranhos entre os Tremeri e umas entidades misteriosas. Lá, as regras normais dos vampiros talvez nem valham. Falam de uma cena ocultista rica, lojas esotéricas, templos como o Templo Ortodoxo de Akhenaton, círculos secretos fazendo rituais que ninguém sabe direito o que são. Tem camadas de mistério ali que nem a maioria dos vampiros conhece. Juntando tudo isso, Chicago aparece como um microcosmo muito intenso das lutas eternas dos amaldiçoados. A busca sem fim por poder, influência, a luta desesperada para sobreviver contra a fome, a besta, os caçadores mortais, os próprios rivais, e a batalha constante para manter algum pingo de humanidade ou propósito no meio da escuridão. A tensão principal entre a ordem repressora da Camarilla e o desejo caótico de liberdade dos anarquistas é o motor que move esse drama noturno o tempo todo. E essa dinâmica que já é tensa pra caramba, agora está sendo sacudida pela chegada imprevisível e, potencialmente desestabilizadora dos La Sombra. Então, o que a gente tira dessa nossa análise dos fragmentos de Chicago by Night é isso. É uma cidade definida por alianças que podem quebrar a qualquer momento, segredos enterrados sobre história e sangue, e onde cada noite é uma aposta de risco altíssimo. Poder não dura, lealdade é rara e sobreviver nunca está garantido. É um caldeirão fervendo, sabe? Pronto para transbordar. A entrada dos La Sombra não é só sobre a Camarilla ganhar aliados novos e poderosos, ainda que notoriamente traiçoeiros. Levanta questões bem fundamentais sobre que tipo de monstros a seita está disposta a abraçar e que sacrifícios está disposta a exigir para tentar manter esse controle frágil diante de tanta ameaça interna e externa. Isso deixa a gente com uma provocação final para pensar. Nessas noites sombrias de Chicago, onde a linha entre política e predação fica tão borrada, o que realmente define o monstro? É a sede literal por sangue? É a ambição pelo poder que corrompe tudo? Ou talvez seja a habilidade de navegar nas sombras da traição e da intriga sem perder completamente o que resta da alma na escuridão? Fica aí a questão.